estudando planejamento financeiro e investimentos, eu percebi o quanto as pessoas se enrolam com os números, muitas vezes caindo em dívidas e também em golpes. Foi por isso que eu criei o programa Profissional de Visão. Meu nome é Wilson de Martini e hoje vamos conversar com Wagner Nascimento, que é corretor, falando sobre algo que muitas vezes a gente acaba deixando de lado ou esquecendo, e isso tem sérias repercussões, são os seguros. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigado, Wilson. É um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto que é tão importante. Isso aí, Wagner. Vamos começar falando que é o seguinte, a gente vê a cultura do brasileiro, principalmente, que é um pouco diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, onde muitas pessoas acabam fazendo seguro de uma forma até muito comum. Tá? O que você me diz a respeito da importância do seguro, dessa proteção? Por que é legal a gente sempre pensar nessa possibilidade também? Diferente dos Estados Unidos, a cultura no Brasil não é de contratação de seguros, mas tem havido uma certa mudança nesse sentido, porque o seguro é uma ferramenta fundamental, muitas vezes, para uma residência, para um automóvel, e isso também tem alterado o mercado em geral e a procura tem aumentado, visto que o seguro ela vem ser uma ferramenta patrimonial e também financeira na hora de um imprevisto. Isso que eu gosto de falar, que nosso programa ele fala sobre planejamento financeiro, sobre investimentos, e muitas vezes a pessoa constrói aí um patrimônio, constrói ali uma casa, tem fruto do seu trabalho, mas muitas vezes ela não se preocupa que, por exemplo, esse patrimônio, essa casa pode pegar fogo, por exemplo, ou então o que é pior, que muitas vezes é mais negligenciado ainda, que a pessoa que é autônoma, por exemplo, está trabalhando, adoece e não consegue trabalhar. Como não trabalha, não consegue ganhar. E aí vem as consequências de tudo isso, né, Wagner? Isso. Hoje em dia, tem seguro de vida para quase tudo? É isso mesmo? O que você me diz a respeito dos seguros de uma forma geral? O seguro de vida, ao longo dos anos, ele vem tido várias alterações. Hoje, o seguro de vida ele não trata somente do seguro propriamente de vida, em caso de morte, mas tem várias outras coberturas agregadas a esse seguro. Por exemplo, o seguro de invalidez permanente, se caso o profissional sofre uma invalidez permanente, ele fica impossibilitado de trabalhar o resto da vida naquela profissão que ele se formou. Então, esse seguro vem justamente prover para ele uma antecipação desse valor que ele acumularia ao longo dos anos, no caso de uma invalidez permanente, tanto por acidente como por doença. O seguro de renda temporária, que é um seguro que prioriza a renda do profissional autônomo ou profissional liberal, que fica afastado do trabalho por um determinado tempo, às vezes porque se machucou, adoeceu e precisou ficar sem trabalhar durante esse período. Então o seguro vem suprir essas necessidades, sem a necessidade do profissional fazer aquele investimento ou aquela reserva financeira tão brusca, com um percentual do que você faria de reserva financeira para isso, você garante também a renda por esse tempo e por esse período. A questão de seguro é bem interessante, né? Falando primeiramente de seguro de vida, a impressão que eu tenho quando eu converso com alguns colegas, né, na questão do planejamento, eu já vi de outras pessoas, e você deve ter ouvido até muito mais do que eu, a pessoa falar a seguinte frase, né? Quando eu partir, os que fiquem que se resolvam. Né? É mais ou menos essa frase que eu escuto às vezes. E de certa forma eu fico um pouco triste com isso, porque eu imagino eu, como pai, os meus filhos ficando resolvendo problemas que eu poderia ter pensado, poderia ter ajudado a tornar essa passagem que já é triste um pouco mais confortável, né? Então acho que o seguro de vida em si resolve isso. Mas voltando para esses outros tipos de seguros aí, que são os outros também mais procurados, você poderia, por exemplo, dentro da tua especialidade, dentro dos teus clientes, dar um exemplo, por exemplo, que foi decisivo um seguro de renda para essa pessoa que se machucou, que se acidentou, alguma coisa que pode contribuir para as pessoas entenderem a importância desse seguro de renda temporária? Sim, com certeza. Inclusive, há pouco tempo nós tivemos um caso muito drástico, né, que foi uma explosão de uma lancha no Porto Rico, e alguns dessas pessoas que estavam presentes nessa lancha eram meus clientes. E o seguro de renda foi fundamental, porque essa pessoa ficou afastada e com sérios problemas de saúde. Então, tendo que fazer vários
auxílios nos hospitais, no hospital onde ela estava internada, justamente para fazer a prevenção. E durante esse tempo, essa pessoa ficou sem provisão, ficou sem renda. E a reserva financeira dela foi também utilizada para fazer esse atendimento médico. E isso trouxe problemas para essa pessoa, justamente porque ela pensava na proteção profissional através do seguro de renda e trouxe esse alívio financeiro, porque durante esse tempo em que ela ficou fazendo tratamento, ela teve a garantia desse seguro pagando para ela a renda dela mensal. Tem muita gente que, na verdade, pensa no seguro como um gasto e às vezes acha caro fazer seguro, acaba abrindo mão de fazer alguns seguros que muitas vezes são essenciais ali, né? E quando acontece alguma coisa, às vezes acaba então se arrependendo disso daí. O que você tem a dizer? Porque quando a gente pensa em seguro, eu acredito que seja um pensamento meio que comum, a gente faz um seguro com aquela ideia de não querer usá-lo. Mas quando há necessidade de usá-lo, ele faz toda a diferença, não é? Faz totalmente a diferença. Voltando ao seguro de vida, por exemplo, muitas pessoas têm essa ideia de que vou deixar um dinheiro, depois que eu morrer, a pessoa vai correr atrás e vai se virar. E não é bem assim, porque a partir do momento em que ela morre, ela falece, ela deixa certas responsabilidades para quem fica. Então, mesmo que ela tenha um patrimônio, esse patrimônio precisa ser feito inventário, precisa ter gastos, despesas, para liberar esse patrimônio. E muitas vezes o valor é alto. O seguro de vida hoje é o único benefício que não é impedido através da justiça ou esses inventários, esses gastos que as pessoas têm. Então a família tem esse recurso para daí dar continuidade na vida dela e muitas vezes a família ficar livre de problemas e preocupações futuras. Maravilha. Pessoal, vamos para um pequeno break, mas já voltamos com mais assuntos sobre essa questão de seguros. Qual a importância de se proteger e proteger o seu patrimônio também? Fique aí. Você que pensa em fazer um investimento, precisa também protegê-lo. Aqui na WN, nós temos os melhores planos de proteção para garantir o seu investimento futuro. Entre em contato conosco e vamos fazer uma cotação. Olá, estamos de volta com esse nosso bate-papo com o Wagner, que é corretor de seguro, falando sobre proteções, sobre seguros. Wagner, hoje em dia a gente tem várias opções de seguro, como a gente estava comentando. Na sua opinião, existem seguros que são mais acessíveis, próprios assim para determinadas pessoas, para determinadas situações? Existe uma gama muito grande de seguros hoje, desde auto, residência, equipamentos, empresas e também os seguros de vida. Você tem vários preços, várias precificações e várias companhias. Então isso traz uma variedade muito grande de seguros que possam ser contratados no mercado. A gente estava comentando também que, dependendo da profissão da pessoa, existem várias categorias de seguro que são até muito diferentes, né? Por exemplo, a gente ouviu certa vez que a Cláudia Raia segurou, por exemplo, suas pernas, alguns jogadores de futebol, os pés. Então, isso vai sendo personalizado de acordo com o perfil da pessoa, então, né? E também isso tem relação com quanto a pessoa quer cobrir, né? Qual seria o prêmio que ela receberia no caso, o valor que ela receberia no caso do sinistro, do acidente, né? Isso. Na sua opinião, o que não dá para ficar sem seguro? Se uma pessoa fosse te perguntar, Wagner, o que eu tenho que ter seguro? O que não dá para ter seguro? Você precisa ter seguro do quê? Bom, hoje, se você for levar em consideração o mercado, levar em consideração como as pessoas vivem, precisa ter seguro de tudo, né? Desde quando você pega um cartão de crédito no banco, você já faz o seguro do cartão de crédito, porque se um hacker invadir ou clonar o teu cartão, você tem a garantia ali de reembolso daquele valor. Então não existe propriamente um seguro melhor ou um seguro que não há necessidade. Então, para aquela pessoa que está ali nos assistindo, na hora de fazer um seguro, existe alguma
interferência na questão da pessoa, profissão, família? O que interfere na hora de escolher esse seguro? O que é mais indispensável? Na realidade não existe uma interferência, mas existe um perfil a ser analisado. Tem perfis que necessitam de alguma atenção especial e outros perfis não necessitam dessa atenção, e sim de uma atenção de outra área. Mas tudo tem que ser levado em consideração em perfil familiar, financeiro e até profissional de cada um que está contratando aquele seguro. A gente vê, né? Eu tive uma situação uma vez, uma colega de trabalho ali, ela comprou um carro, acabou tirando da concessionária e não fez seguro. Alguns dias depois, parcelado todo o carro, e uns dias depois o carro foi roubado. Aí é uma tristeza, porque além de não ter mais o veículo, ela acabou com essa dívida, que é uma dívida que não se expira, né? Que não acaba quando acontece. Então é interessante para pensar, porque às vezes a pessoa constrói um patrimônio, seja uma casa, um carro, e as coisas, infelizmente, né, podem acontecer. E a proteção, o seguro, ele vem justamente nisso, naquelas situações que a gente não imagina ou até acredita que pode acontecer, mas não espera que vai acontecer. Exatamente o que a gente tenta fazer de prevenção. Vamos falar um pouquinho, Wagner, agora sobre os seguros mais diferentes, aqueles que têm valor mais alto. O que você já viu que mais te chamou atenção nesse mundo aí de seguros? Os seguros, eu costumo dizer que eles não têm uns prêmios elevados, ou valores altos. Tudo depende do que você quer proteger. É claro que se você vai fazer um seguro de um carro super luxo, ele vai ficar um pouco mais caro do que um carro mais tradicional, mais popular. Justamente pelo valor agregado daquele produto que você está querendo proteger, daquele bem, né? Mas existem vários modelos de seguro e várias seguradoras. Exato, vale muito, né? Se você tem um carro importado que vale muito caro, é natural que o seguro seja mais caro que um outro carro popular, mas você tem que pensar o contrário. E se você perder aquele carro, como é que fica a história, a casa, enfim, o que você está querendo segurar? Em relação aos seguros também, eu particularmente, eu sou autônomo, então eu fico pensando na questão de não poder trabalhar, porque eu ganho conforme eu trabalho. Eu não faço uma cirurgia, porque, por exemplo, eu tive um problema, eu vou acabar perdendo a renda. O que você considera interessante as pessoas pensarem, por exemplo, naquele atleta de final de semana lá, que é médico, cirurgião, que de repente precisa do seu braço, da sua mão aí para trabalhar? Existe seguro que protege ele caso aconteça alguma coisa? Existe sim, é chamado seguro de renda temporária. Ele previne justamente esses acidentes que possam acontecer tanto em ambientes de trabalho como ambientes de lazer, ou até mesmo em viagens. Então, o seguro de renda temporária ele garante a sua renda contratada durante o período que você ficar afastado. Então, você que é aquele atleta de final de semana, que adora aquele futebolzinho, mas é autônomo, pensar um pouquinho aí nessa possibilidade, porque às vezes um acidente aí pode tirar do mercado e do trabalho. A gente percebe publicidade falando de seguro, de telefone, celular, uma série de coisas. O ideal é a gente começar a fazer seguro de tudo. O ideal é você priorizar, pelo menos no início, aquilo que tem um valor maior, um valor mais agregado, que é justamente bens que você possa ter e até mesmo você pessoalmente. Às vezes a gente, como pessoa, necessita de ter um seguro para nós mesmos. Às vezes é um pouco difícil a pessoa calcular isso. Como é que você costuma orientar, por exemplo, na hora de fazer um seguro? Até que valor será que a pessoa poderia gastar com um seguro de algo, pensando ali num patrimônio, num bem, num objeto, ou até algo que é meio intangível, como por exemplo o trabalho, né? Normalmente nós fazemos um cálculo, um valor em cima de cada perfil profissional. Então tem perfil que necessita de um valor um pouco maior, como tem perfil que necessita de um pouco menor. Tudo vai variar da renda, família, profissão, dependendo do que ele quer proteger e até mesmo os valores que ele quer de benefício. Às vezes a pessoa aí calcula ali um valor de acordo com a sua renda, então, né? Por exemplo, se a pessoa ganha ali 5 mil por mês, mais ou menos, se ela ficar afastada, ela vai ter que receber ali aquele valor para manter as contas do dia a dia. Então isso também é planejamento, é algo que a gente também se preocupa em proteger. Existe também a gente fala de bônus, né? Quando a pessoa é um bom motorista, não bateu,
está ali, passou um ano sem bater, quando renova, isso reverte em vantagens para essa pessoa na hora de renovar o seguro também? Isso mesmo, reverte em bônus, benefícios e até descontos na hora da renovação. Porque quanto mais você tem o seu seguro por tempo prolongado, sem a utilização de acioná-lo, porque eu costumo dizer que a partir do momento que você fez um seguro, você já está utilizando, você só não precisou acioná-lo ainda, mas você vai ter esses bônus e esses benefícios durante o tempo que você não precisa acioná-lo. Quer ver um seguro aí que muitas pessoas às vezes nem sabem que tem, ou que às vezes não se preocupa com isso? Seguro de viagem. A pessoa vai fazer uma viagem, por exemplo, vai para os Estados Unidos, vai todo feliz lá para Disney passear e lá acaba caindo, torcendo o pé em algum dos brinquedos. O que você quer dizer para mim desses seguros de viagem, desses seguros que são para esse tipo de situação aí? O seguro viagem ele é muito importante porque você está, além de você estar num país diferente, onde você não conhece ninguém, não conhece a cultura, você está ali à mercê de favores, muitas vezes, de outras pessoas de um outro país. Então é importante porque esse seguro ele previne, ele te dá atendimento emergencial, ele te dá um atendimento mais especializado, sem a necessidade de você usar de favores de outras pessoas ou até ter que pagar do próprio bolso, visto que você falou sobre a Disney, nos Estados Unidos é uma das medicinas mais caras do mundo, então é importante você ter um seguro saúde sim. Existem países que nem deixam você entrar se você não tiver seguro de saúde, né? E recentemente eu estive conversando com um colega que infelizmente acabou precisando de atendimento nos Estados Unidos e olha, vou te falar, a hora que ele me falou o valor que ficou, eu fiquei assustado. Bom, Wagner, deixe para nós agora, para o pessoal que está assistindo para a gente aqui, 3 dicas que você considera fundamental na parte de proteção, ou seja, na hora de pensar em seguro. O que não pode faltar, 3 dicas que são fundamentais para qualquer um? Eu acredito que os seguros fundamentais que não pode faltar para nenhuma família é o seu seguro de vida, visto que você tem um patrimônio ali a ser protegido, uma vida, uma família, que muitas vezes pode ficar o filho sem ir naquela escola particular, ou até mesmo um plano de saúde sem pagar, se você vier a falecer ou se a renda familiar ficar comprometida. O seguro de residência, isso é muito importante. A gente sabe que o número de assaltos e roubos, furtos a casas tem aumentado, então é importante, ou até mesmo para consciência, para informação, se você tem um seguro residencial, uma pessoa cai na sua calçada, você é responsável por aquela pessoa. E o seguro residencial, ele ampara isso, justamente para que aquela pessoa não venha te dar trabalho ou te dar preocupações depois. Aquele buraquinho na calçada ali tem que ser tampado, você é responsável. Mesmo na calçada externa, você é responsável por ela. Maravilha, Wagner. Wagner, a gente gostaria de agradecer aqui por sua participação, tenho certeza que muita gente aprendeu ali bastante coisa sobre seguros, proteção e viu a necessidade aí que a gente tem de controlar isso, de se planejar, de proteger aquilo que a gente construiu e aqueles por quem é que a gente quer também. Deixa o seu recado final aí pro pessoal. Bom, agradeço a todos pela atenção e agradeço ao Wilson pelo convite. Vou estar sempre à disposição. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, tanto pelas redes sociais como pelo meu telefone pessoal, que está no Instagram, @Wagner Tomé do Nascimento, e estaria à disposição para responder qualquer dúvida. Maravilha, gente. Então você já sabe, toda semana tem um vídeo novo aqui, um programa com um entrevistado falando sobre investimentos, planejamento financeiro, no programa Profissional de Visão, e você está mais do que convidado a estar aqui participando com a gente. Então, se você está aqui no YouTube, se inscreva no canal, marque o sininho, porque sempre que tiver uma postagem nova, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Gente, um grande abraço e até o próximo programa. Semana que vem eu te vejo lá.